Eu sou a B. Eu vim gravar o vídeo que foi pedido da resenha de Jogos Vorazes. E era com Harry Potter, que também foi me pedido. Eu vou gravar se esse vídeo der certo. Então eu vou começar falando da série de Hunger Games, porque eu não vou conseguir falar só de um dos livros, já que você tem que ler a série completa. Então não faça besteira de ler só um dos livros. Vou começar com Jogos Vorazes, que é o primeiro livro. A história de Jogos Vorazes, todos os livros. É como se o mundo tivesse sofrido um desastre e só tivesse sobrado, primeiramente, 13 distritos e a capital. A capital virou, tipo, super rígida, fez com que cada distrito fizesse comida e coisas só pra ela. Então ela era toda abundante, enquanto os distritos passavam fome. O distrito 13 se revoltou e acabou sendo destruído pela capital, o que aparentava ser destruído. E para retalhar essa revolta do Distrito 13, a capital inventou os Jogos Vorazes, ou Hunger Games, que seria, cada um dos 12 distritos teria que mandar uma menina e um menino como tributos para a capital, levar eles para uma arena, e nessa arena eles tinham que se matar até o último sobrevivente, que seria uma garota, ou um garoto de um dos distritos, que teria um ano de glórias e coisas assim. E o vencedor teria glórias para sempre. Então, nesse cenário que nós temos a Katniss, que é uma sobrevivente, que o pai dela morreu, trabalhava nas minas do Distrito 12, e ela teve que sustentar a mãe e a irmã, porque a mãe entrou em depressão e a irmã era muito nova. E ela, como ela fez isso? Caçando. Nessas caças ela conheceu o Gale, que virou um dos melhores amigos dela, qual o pai também tinha morrido nesse desastre da mina. A Katniss é uma arqueira muito boa, por isso que ela caça e consegue várias coisas. E o Gale é o que fica responsável por armadilhas, e assim eles sobrevivem e sustentam a família. Então, como o tributo começa a ser escolhido dos 12 aos 18, a irmãzinha dela, que é a Primrose Everdeen, ela é o primeiro ano que vai ser posta na colheita. Só que a irmã dela não tem nenhuma tessera, ou seja, o nome dela não foi colocado em troca de tipo cesta básica, e foi só posto uma vez, a Katniss fez questão. Só que na hora da colheita, é o nome da Prim que sai, e a Katniss se candidata como tributo para não deixar a irmãzinha ir. E um tributo masculino é o Pita. Então, a Katniss se vê no que ela é contra, porque ela e o Gale são totalmente contra a capital, porém eles não podem fazer nada, porque eles têm muito medo da capital, ela é muito poderosa e tudo mais. E a Katniss se vê indo pro Jogos Vorazes. Ela tem chances porque ela é caçadora, sabe artes como sobreviver, e o Pita só é filho de padeiros. Mas tem os carreiristas, que são os distritos 1, 2 e 3, que são sempre os que ganham, porque eles treinam desde sempre para os Jogos Vorazes. Não tecnicamente falando, não diretamente para os Jogos Vorazes, mas para os Jogos Vorazes. E nisso ela se vende para a capital. Ela conhece o estilista dela, que é o Sina, que na verdade vira um grande amigo da Katniss. E depois do Sina e a Pote, que é do Pita, eles fazem roupas que vão pegando fogo enquanto eles passam pelo desfile dos tributos que acontece na capital. E nisso, a Katniss é conhecida como Garota em Chamas. E o Haymitch, que é o mentor deles. Mentor dela e do Pita, que ele é o mentor do Distrito 12 porque ele foi o último vencedor de Jogos Vorazes de lá. E a F. Então o Haymitch, ele é um personagem muito legal, e que é tipo bêbado, mas ele ajuda, porque ele é um bom estrategista. E aí começa a se desenrolar a história nos Jogos Vorazes. Eles ficam um tempo na capital treinando, e aí eles vão pra arena. Na arena acontecem muitas coisas que vão desenvolvendo o psicológico tanto do Pita quanto da Katniss. O jeito que o primeiro livro é narrado, você chega até a ficar um pouquinho com raiva da Katniss, porque ela é muito pessimista e tá sempre pensando em estratégia, sempre tá pensando que tá todo mundo mentindo pra ela. Ela é uma ótima mentirosa, uma ótima estrategista, mas é uma péssima personagem com questão sentimental. E nisso ela fica incomodada, porque ela sente uma coisa pelo Gale, apesar de ela não admitir, e ela começa a sentir algo pelo Pita, porque acaba que eles têm que trabalhar juntos na arena. E no final dos Jogos Vorazes, quem não leu, eu digo que para o vídeo aqui, porque eu vou falar spoiler. Acaba que os dois conseguem vencer,
por causa do desenrolar ali da história que a capital diz que dois podem vencer, aí eles mudam de ideia. E a Katniss resolve enganar a capital. Eles precisam do vencedor para os Jogos Vorazes. E se não tiver nenhum vencedor? Então, ela pega as Amoras, que são umas Amoras que mataram uma tributo. E eles vão comer essas amoras venenosas, que são as Amoras cadeados. E aí a capital faz com que os dois vençam. Só que, claro, eles fingem que estão... Ela finge que gosta muito do Peeta e tudo mais. E no primeiro livro você não entende se o Peeta usou Katniss como estratégia ou se ele gostava mesmo. No Em Chamas, você descobre que sim, o Peeta gostava mesmo da Katniss, só que a Katniss está naquela confusão. Ela gostava do Gale, apesar de não admitir, e ela começou a ver o Peeta com outros olhos. No Em Chamas, acontece um massacre quartenário. E aí os tributos têm que voltar para a arena. Claro que é uma estratégia visível da capital para matar Katniss, que, sem saber, começou a ser símbolo de uma revolta. Aí eles voltam para a capital, tudo mais, treinam, Peeta vai de novo para a arena. Só que aí quem tá indo são os antigos tributos que venceram os Jogos Vorazes. E todos eles, alguns deles, vários, acho que praticamente todos, têm um plano para sair da arena e lutar contra a capital. Porque aqui a Katniss descobre que o Distrito 13 não foi destruído. Ele ficou escondido, porque senão ele e a capital iriam se destruir. E daí, nesse livro, a Katniss começa a ficar um pouquinho mais fragilizada emocionalmente. Porque ela teve que matar gente no primeiro livro. E foi um choque pra ela. Daí quando ela pensa que tudo pode voltar a ficar melhor, ela volta pra arena. E no final o Distrito 12 é destruído. Claro que é bem complicado você se pensar no meio de uma guerra, que nem seria de Hunger Games e Catch Fire em Chamas. Porque o que você faria se de repente, do nada, por uma questão boba, que você não queria dar o gostinho da capital, você tem que matar uma pessoa que você se afeiçoou até, tipo, não amorosamente, porque no primeiro livro a Katniss não amava o Peeta, na minha opinião. Mas ela gostou dele porque ela salvou ele e também se sentiu amada. Primeira vez que alguém disse, poxa, eu gosto de você. E a capital queria obrigar ela a matar ele. Então, por isso ela virou um símbolo de uma revolta que talvez ela não estivesse pronta. Porque ela ama muito a Prim, que é a família dela, e ela não queria arriscar isso, mas ela teve que arriscar. No final de Chamas, o Distrito 12 é destruído, como eu disse, mas a Katniss e o Peeta saem da arena. E a Katniss sobe o Distrito 13 e o Peeta fica nas mãos da capital. A Esperança, que é o último livro da trilogia, acontece toda a guerra, que é bem rápida até. Só que nessa guerra é assim. Primeiro o Distrito 13 descobre um jeito de fazer o marketing para conseguir que várias pessoas lutem com eles nos distritos e não fiquem do lado da capital por medo. Aí eles colocam a Katniss como a cara da revolução. E eles se revelam em Tropes, que são estratégias de marketing que conseguem transmitir no meio das transmissões da capital. Só que o Peeta foi sequestrado. E a cada vez que a Katniss faz isso ou aparece, ele é cada vez mais torturado. A capital tortura tanto o Peeta que deixa ele achando que a Katniss é uma bestante, que são tipos geneticamente modificadas pela capital e chamam de bestantes. E daí a Katniss vira o Tordo. Por que o Tordo? Primeiro o Tordo foi... Explica isso no primeiro livro. Eu esqueci de comentar, mas já que estou fazendo a trilogia inteira, eu vou comentar agora. Ela aceita ser o Tordo porque ela não tem como dizer não, porque realmente ela vira a cara da revolução. E depois, assim, eles chamam o Tordo, aqui no Brasil não sei porquê, porque na verdade é Mockingjay, que foi um bestante da capital que saiu errado, porque ele repetia as informações, só que aí você podia falar informações erradas, que ele transmitia informação errada. E aí, por isso o Tordo, porque foi uma arma da capital usada contra ela. E a Katniss usou uma coisa que estava na arena, queria usar uma coisa que estava na arena contra a capital. E ela vai descobrindo várias atrocidades que a capital fez e que deixa marcas em todos os personagens, tanto os que entraram no Em Chamas, tipo Finnick, tanto os que entraram em Jogos Vorazes. E ela já perde muitas pessoas porque a capital mata
ali no Em Chamas, em Jogos Vorazes, apesar de não ter sido ninguém da família ainda, que ela também se revolta. Só que aí tem essa história do Peter, e ele sofre cada vez mais, e ela acaba sofrendo também. Por causa dos Jogos Vorazes, ela tá um pouco com distúrbios psicológicos, porque ela tá traumatizada. E nesse livro, a autora, ela fez uma coisa assim, meio cruel com os personagens, né? Ela fez com que o psicológico deles fosse abalado. A maioria dos livros, tipo Harry Potter, eu amo Harry Potter. Digamos que vemos, o Harry vai numa guerra, mata a gente e não tem nenhum distúrbio psicológico depois. A Rowling não deixa os personagens terem distúrbio psicológico. Só que a Collins mostra que sim, eles têm distúrbio psicológico por ter matado pessoas, por ter perdido pessoas, por ter lutado com a vida deles, pelo medo que eles sentiram. Então, as estratégias, as coisas estão muito bem retratadas, muito bem escritas, você sente dentro do livro e você fica impressionado. No final, claro que como sempre tem um final feliz, mas não é um final totalmente feliz. Porque a Katniss escolhe, ela vai ter o triângulo amoroso entre o Gale e o Peeta, desde o segundo livro, ela vai escolher um dos dois, não vou contar agora, só que no final ela vai ter 2 filhos. E eu vou ler a última parte pra vocês, porque quando eu li isso eu fiquei boquiaberta. Direi a eles como sobrevivo aos pesadelos, ela está se referindo aos filhos. Direi a eles que nas manhãs desagradáveis é impossível sentir prazer em qualquer coisa que seja, porque temo que essa coisa me possa ser tirada. É quando faço uma lista em minha cabeça com todos os atos de bondade que vi alguém realizando. É como um jogo, repetitivo, até um pouco entediante após mais de 20 anos. Mas há jogos muito piores do que esse. E acaba assim. A autora, nesses 3 livros, ela descreveu muito bem como seria uma guerra, uma revolução, um povo sofrendo nas mãos de uma capital poderosa, cruel, sem escrúpulos. Mostrou como seria a luta. É uma mensagem de esperança, seria não desistam de lutar, apesar de tudo que possa acontecer. Mas ela retratou o que seria a realidade. Ela não fez uma coisa fantasiosa. Digamos assim, se você tirar o triângulo amoroso, vai ser Katniss, a personagem principal, lutando pela liberdade do seu povo e aos que virão. É bem legal. Eu achei Jogos Vorazes foi uma das melhores trilogias que eu li, principalmente por não mascarar a realidade e por mostrar como seria o mundo depois que tivesse uma catástrofe e como o egoísmo humano pode chegar a um ponto tão horrível de existir uma capital que controle todo mundo, que façam Jogos Vorazes. A melhor trilogia que eu li, eu recomendo. Você vai se identificar com a Katniss, você vai querer ficar com o Gale ou com o Peeta, porque os personagens são bonitos e bem estruturados. Assim, você não é mais o mesmo depois que você lê Jogos Vorazes. Não tem como você ser, porque você tem uma visão totalmente diferente de como seria. Eu acho que vale a pena ler. Se você se interessou, vá comprar agora e leia todos. E assim, eu li muito rápido todos eles, em um dia cada um praticamente. Acho que o que eu mais demorei foi a Esperança, porque eu tinha prova. Algo assim. Jogos Vorazes em Chamas, eles tipo em um dia. E eles estão tipo grossinhos, né? Não são poucos. Eu também gostei muito da capa, do jeito que é dentro. A narração, nossa, a Collins arrasou.